Olá! Hoje, iremos falar sobre a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nessa palavra aqui que o Senhor, vem através dela falar, mostrar pra gente que existe o mover do Espírito Santo, né? Como é que acontece esse mover do Espírito Santo sobre a nossa vida, né? E muitas pessoas, elas veem o mover do Espírito Santo, mas elas não sentem esse mover na vida delas. O mover do Espírito Santo, quando você vai em um culto, você vê as pessoas sentindo, sendo movidas pelo Espírito Santo, e elas começam a chorar, eles começam a falar em línguas, elas sentem o mover do Espírito Santo, e outras pessoas apenas veem se mover, só que não conseguem sentir esse mover do Espírito Santo, Porque existe pessoas que não conseguem sentir e existe pessoas que sentem. A palavra do Senhor, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, vai falar que, o Espírito Santo, ele já habitava aqui na terra, Lá está dizendo assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Então, o Espírito do Senhor já estava, desde da criação do mundo, já habitava aqui. O mover do Espírito Santo, ele está aqui ao nosso derredor. O Espírito Santo está dentro de nós, Só que existem, pessoas que não sentem. Essas pessoas não sentem o Espírito Santo. Lá em João, capítulo 14, versículo 17, diz assim: e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, aqui a palavra do Senhor vai falar que o mundo não pode receber o Espírito Santo. Então, as pessoas que não acreditam em Jesus Cristo, as pessoas que não servem a esse Deus Todo-Poderoso, aquelas pessoas que não aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, essas pessoas não veem e nem conhecem o Espírito Santo. Mas as pessoas que conhecem, que aceitaram, Jesus como Cristo, e Salvador da sua vida, essas pessoas, elas receberam o Espírito Santo. Mas quando se fala em receber o Espírito Santo, não quer dizer que você, vai sentir esse mover, Existe, algo para você, chegar a ter esse mover do Espírito Santo sobre a sua vida, Mas antes de falar como é que eu faço para eu sentir esse mover do Espírito Santo sobre a minha vida, eu quero mostrar a diferença entre ter e quando a gente não tem esse Espírito Santo sobre a nossa vida, E um exemplo bem interessante que mostra sobre a questão desse mover do Espírito Santo, quando a gente tem, o Espírito Santo, sobre a nossa vida, é a história de Davi e Saul, É uma história linda, a história de Davi e Saul. Por quê? Porque Davi e Saul foram pessoas que tiveram a experiência de ter o Espírito Santo, ter o Espírito Santo sobre as suas vidas. E lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10, fala, assim: e chegando ele aos outeiros, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Então, aqui nessa palavra, mostra que quando Saul recebe o Espírito Santo, Saul, e quando ele recebeu o Espírito Santo, ele procurou, agir, obedecer, fazer de acordo com a vontade do Senhor. Quando a gente anda em obediência à palavra do Senhor, nós temos vitórias. Você vai passar pelas guerras, pelas lutas, pelas batalhas, mas você sabe que você é mais do que vencedor. Enquanto Saul,
andava em obediência àquilo que o Senhor determinava, Saul, né, tinha vitória. Saul tinha vitória, Saul tinha paz de espírito. Mas a partir do momento que Saul desobedeceu a palavra do Senhor, né, ele trouxe para si a ira de Deus. E quando isso aconteceu, o espírito se afasta de Saul, né? Lá, quando o Senhor determina para Saul ir e derrotar os malequitas, vai e derrota os malequitas e destrói tudo, né? A palavra tudo é tudo. Isso quer dizer que ele não poderia trazer nada, ele não poderia, né, desejar nada daquilo. Era para destruir tudo que tinha, né, dos malequitas. Só que Saul, né, como rei, né, as pessoas chegaram lá, né, destruíram os malequitas, mas quiseram se apossar das riquezas que tinha naquele lugar. E não foi isso que o Senhor determinou. E Saul, ele não agiu, né, da maneira de acordo com a palavra do Senhor. Então deixou o povo, né, trazer as riquezas que tinha naquele lugar. E isso é uma desobediência ao Senhor. E quando o Senhor, né, pede para o profeta Samuel, né, confrontar Saul, o que Saul faz? Saul, em nenhum momento, se demonstra arrependido do que ele fez. Saul ficou apenas preocupado de perder o trono, de perder as riquezas, de perder os bens, entendeu? Então, não mostrou ali arrependimento, né, do seu erro, do seu pecado, de ter desobedecido a palavra do Senhor. Porque o Senhor, quando Ele determina uma palavra sobre a nossa vida, nós devemos obedecer, entendeu? Obedecer, porque a obediência, você quando anda em obediência ao Senhor, é diferente, né? Porque você sabe que o Senhor está com você. E Saul não fez isso. E aí a palavra do Senhor ela vai falar lá em 1 Samuel 16, 14, capítulo 16, versículo 14, que diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então, quando a gente não tem a presença do Espírito Santo, você não tem paz, você não tem sossego, você vê, você olha para as coisas e tudo parece que todo mundo está te perseguindo, você vê o fracasso, você vê tantas coisas, né, ali, porque você não tem paz. E as pessoas que vivem em depressão, né, porque elas não encontram paz. E o único que pode nos dar essa paz é o Espírito do Senhor. Então, Saul, quando perdeu a presença do Espírito do Senhor, ele não teve paz. Ele ficava atormentado, ele começava a ouvir vozes, né? Ele achava que estava sendo perseguido, que a qualquer momento ele ia perder o trono, as riquezas, e assim a pessoa se sente, ela não se sente mais capaz, entendeu? Porque quem capacita é Deus. Então nós, né, nos sentimos falhos, não sentimos capazes, né? E você acha que as lutas que vêm, você não vai conseguir vencer, né? E esse espírito que atormenta, entendeu? Ele vai te atormentando, mostrando você que é fracassado, que você não vai conseguir, até o momento que você não aguenta mais e prefere morrer, como Saul. Saul chegou no momento que ele viu que ele não ia mais conseguir, que ele não ia ganhar, que ele não ia vencer e prefere a morte, né? Prefere tirar a própria vida do que, né, perder, né, ali a sua riqueza para o inimigo e tudo. Então ele não se sentiu uma pessoa fracassada, né? Tentou, né, tentar vencer, tentou, né, fazer de alguma forma que Deus, né, voltasse a olhar para ele, mas em um momento foi arrependimento. Né? A única preocupação de Saul era perder o trono, era perder as riquezas. E não se tocou que o dono de todo o ouro e toda a prata é Deus. Então, quando você anda em obediência à palavra do Senhor, você sabe que Deus, né, em qualquer momento, você vai conseguir vencer. Você vai conseguir passar. E aí, no versículo, né, em 1 Samuel 16, né, versículo 13, né, fala que então Samuel tomou um chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos
E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E aí, nesse momento, né, o Senhor, né, se aparta de Saul e vem diante de Davi, né? O Espírito se apodera de Davi. E a partir daquele dia, o Espírito Santo caminha com Davi. E você sentir a presença do Espírito Santo é a certeza que qualquer guerra que você entrar, você vai vencer. O teu inimigo pode se levantar, ele pode, né, dizer que você não vai conseguir, mas você vai, porque você sabe quem está com você. E Davi, ele tinha essa certeza, entendeu? Ele tinha essa certeza que em qualquer luta que ele entrasse, ele ia, né, vencer. Uma história muito interessante, né, que ao estudar essas passagens, né, Deus me mostrou, foi quando Davi, né, se tornou rei. Quando Davi ele se tornou rei, ele, né, e foi, né, tomar Jerusalém, né? Os jebuseus que dominavam ali, né? Ele olha para Davi e acha que Davi não, né, não vai conseguir, né? E lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6, diz assim, ó: E partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer: Não entrarás, Davi, aqui. Porém, tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir aos jebuseus, suba ao canal e fira os coxos e os cegos, a que a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrarão nessa casa. Assim habitou Davi na fortaleza e chamou a cidade de Davi, e Davi foi edificando em redor desde Milo para dentro. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos Exércitos, era com ele. Então essa palavra aqui é interessante, né? Porque os jebuseus olham para Davi e dizem assim: você não vai conseguir, entendeu? Você não é capaz. E muitas pessoas olham para você, né, e diz para você que você não é capaz, que você não tem como conseguir, que você é um fracassado, né, que você não é um ninguém. Mas Deus te faz vencedor. Se você anda segundo a vontade do Senhor, se você anda na obediência à palavra do Senhor, você sabe que Deus está com você e que o Espírito de Deus está com você. E quando a gente tem essa certeza que o Espírito de Deus está conosco, você não tem medo. Davi em nenhum momento recuou. Davi, ele não ficou com medo. Davi não murmurou. Ele foi e avançou, porque ele sabia que o Deus dos, né, o Senhor Deus dos Exércitos era com ele. Então, quando a gente tem essa certeza que Deus está conosco, qualquer batalha que vier, né, o inimigo vem te afrontar, você vai conseguir, sabe que você vai vencer, que você vai conseguir avançar. Então, nós, né, como servos do Senhor, que buscam a presença do Senhor, né, devemos ter essa certeza. Essa é a paz que o Espírito de Deus nos dá. Não quer dizer que você nunca, né, vocês tendo o Espírito de Deus, que você não vai passar por dificuldade, que você não vai passar por batalha. Vai! Mas é a certeza da vitória que o Senhor nos dá. O Senhor nos dá essa certeza que nós seremos mais que vencedores, né? A palavra do Senhor mostra em várias passagens na Bíblia que Ele faz o impossível acontecer, né? Diante do mar, né, ali, você acha que você não vai conseguir passar, mas o Senhor abre o mar para você passar. Se o mar não se abrir, Ele vai fazer você andar sobre as águas, né? Ele vem, né, como ele veio para o povo do Egito, ele deu maná,
né, com sua presença. Então nós temos várias passagens que o Senhor mostra o seu cuidado infinito com cada um daqueles que buscam e andam em obediência à palavra do Senhor. Então nós devemos andar em obediência a essa palavra, porque quando andamos em obediência, sentimos o que Davi sentia. Eu gosto de falar da história de Davi, porque Davi não é um homem perfeito. Davi é um homem cheio de falhas, cheio de erros, né? A vida de Davi não é uma vida fácil. Só que na vida de Davi, ele entendeu que tudo que ele tinha, o mais importante era ter a presença de Deus. Davi, ele tinha uma família problemática, né? Tamar, né, e Aminon ali, né? Houve um incesto ali, né? Que dentro da família, né? Temos aí Absalão, que tentou tomar o trono. Tem os pecados, né, de Davi, quando ele desejou, né, Betseba, esposa de Urias. Então nós vemos, né, ali os pecados, os erros, as falhas, né? Davi, ele cometeu, né, adultério, homicídio, e o Senhor, né, usou, né, o profeta Natan para apontar isso em Davi. E diferente de Saul, quando Natan apontou o erro, a falha de Davi, Davi correu aos pés do Senhor e clamou. E clamou, chegou diante do Senhor, Senhor, né? Retira tudo de mim, retira as riquezas, retira, Senhor, todos os bens, tira tudo, mas não tira de mim a tua presença. Davi, ele prefere perder tudo, mas ele não quer perder a presença do Espírito. Lá em Salmo, né? Salmo 51, versículo 11, né? Mostra: não me lanças fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então essa é a oração de Davi. Davi fala assim: Senhor, quer tirar a riqueza? Tira tudo. Retira tudo, mas não retira de mim a tua presença. Porque quem sou eu sem a tua presença? Porque Davi sabia que tendo a presença do Espírito Santo sobre a vida dele, ele teria tudo. Porque o dono de todo ouro, de toda prata é o Senhor. Então quando a gente anda em obediência, fazendo a vontade do Senhor, o Senhor cuida. A palavra do Senhor vem dizer para a gente: buscai primeiramente o reino, né, de Deus, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus, ele tem muitas promessas sobre nossas vidas. Mas ele quer que a gente ande em obediência à sua palavra, fazendo a sua vontade. E nós precisamos fazer a sua vontade, andar em obediência à sua palavra. E essa é a certeza que Davi tinha. E a diferença de Davi e Saul, nós vemos nisso, porque Saul em nenhum momento houve o arrependimento, né? Em nenhum momento ele reconheceu a sua falha, o seu erro de desobediência. E Davi não. Davi, quando no momento em que Natan apontou o erro dele, né? Ele foi lá, né? Foi diante, né? Se ajoelhou diante dos pés do Senhor e foi clamar ao Senhor, né? E é isso que o Senhor quer de cada um de nós, que nós tenha, né, ande primeiramente a obediência. Mas se caso você cair, você falhar, né, que você tenha um coração que se arrependa, que você reconheça o seu erro e que você reconheça que você não consegue viver sem a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Nós precisamos reconhecer isso. Quem somos nós sem Deus? Não somos nada diante, né, da presença do Senhor. É Ele que pode todas as coisas. É Ele que pode tudo, né? E essa palavra, ela mostra, né, com essa diferença de ter e não ter o Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, quando você tem o Espírito Santo sobre a sua vida, você sabe, você é mais do que vencedor.
Como Davi conseguiu vencer, né? O inimigo se levanta, mas ele vai cair. Porque maior é aquele que está contigo. E essa é a certeza que nós temos que ter, né? Então, Davi, né? Ele consegue, ele é um vencedor nas suas batalhas, nas suas guerras. Ele enfrenta muitas batalhas, ele enfrenta muitas guerras, né? Tem muitas problemáticas, mas em todas ele vence. Porque o Senhor está com ele. Então, enquanto a gente anda, né, diante da vontade, fazendo, né, a vontade do Senhor, o Senhor está conosco. E como eu faço para ter esse Espírito Santo sobre a minha vida? Esse Espírito Santo, né, que esteve com Saul, que esteve com Davi, que esteve com vários profetas, né? Mas o Senhor também deixou esse Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? Através das suas promessas, quando Jesus veio aqui nesse mundo, ele deixou o Espírito Santo para nós. Então, como é que eu faço para ter esse Espírito Santo? Né? Nós temos lá os discípulos, né? Os discípulos, né? Diante, né? Ali do Senhor, aprendendo e tudo, e eles viram, né, Jesus fazendo milagres, e quando tem o Espírito Santo, você sabe que a palavra do Senhor fala que nós iremos fazer coisas maiores que o Senhor fez. E os discípulos, né, andavam com Cristo tudo e viram, né, tudo aquilo que o Senhor, né, fazia e que tentaram fazer também. Só que não chega um momento em que eles não conseguiram fazer, porque ainda não tinha a presença do Espírito Santo, né, sobre a vida deles. Lá em João, capítulo 20, versículo 21 e 22, diz assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então aqui em João mostra, né, que o Senhor, né, quando ele partiu, né, dessa terra, ele deixou o Espírito Santo para nós. O Espírito Santo, né, consolador, que estaria, né, conosco até ele voltar. Só que quando os discípulos receberam o Espírito Santo, eles não saíram fazendo, né, realizando os milagres, né? Eles ainda tinham medo. E o Senhor falou para eles que era para eles permanecerem ali. Como é que eu faço? Eu recebi o Espírito Santo, mas eu ainda não tenho esse mover do Espírito Santo. E lá em Lucas, capítulo 24, versículo 49, fala, né, sobre isso. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Então nós recebemos o Espírito Santo do Senhor, mas ainda não somos revestidos do Espírito Santo. E como é que eu faço para receber esse revestimento do Espírito Santo? Você tem que orar, você tem que consagrar, você tem que jejuar. Você tem que mortificar a carne para que o Espírito, né, venha, né, dominar. Dentro de nós, né, as nossas vontades, né, nós temos que matar as nossas vontades, os nossos querer, para que o Espírito Santo venha agir. Né? E para que o Espírito Santo venha agir sobre as nossas vidas, nós temos que consagrar a nossa vida. Nós temos que orar, tirar tempo para orar, buscar, apresentar diante do Senhor. Nós temos que jejuar. O jejum vai mortificar a carne, os desejos da carnagem, para que os desejos espirituais venham a prevalecer. Então, a partir do momento que eu começo a buscar, né, eu vou receber esse revestimento de poder do Espírito Santo. Os discípulos, eles tiveram que permanecer ali, né, para receber esse revestimento do Espírito Santo. E eles não ficaram ali parados na cidade esperando algo acontecer. Não, eles ficaram lá buscando a presença do Senhor.
E quando eles buscavam na presença do Senhor, né? E aí acontece lá o que é escrito lá em Atos, né, dos Apóstolos, no capítulo 2, né, versículo do 1 ao 4, que diz: E cumprindo-se o dia de Pentecoste, e estavam todos cordialmente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe conceda que falasse. Então, aqui a palavra do Senhor nos mostra que nós recebemos o Espírito Santo. Quando é que eu recebo o Espírito Santo? Quando eu aceito Jesus, quando eu reconheço Jesus como meu único Salvador, quando eu creio que Ele veio a esse mundo e morreu por cada um de nós. Então, nesse momento, eu recebo o Espírito Santo. Mas não é só receber, não é só aceitar, não é só acreditar que Jesus morreu por nós. Eu tenho que buscar esse revestimento do Espírito Santo. Esse revestimento me faz com que eu consiga vencer as batalhas. Esse revestimento faz crer que o impossível vai acontecer. Porque a palavra do Senhor nos mostra que aquele que está no Espírito não está na carne. E quando nós estamos no Espírito, quando nós deixamos o Espírito Santo conduzir as nossas vidas, é diferente. Porque você tem a certeza das vitórias. Você não se deixa cair pelas dificuldades, pelos ataques do inimigo. O inimigo vem. Ele vem te atacar, porque ele fica enfurecido, quando você busca a presença do Senhor. E ele vem te atacar. Mas você sabe que você é mais do que vencedor. Você sabe que você vai vencer. Você sabe que as batalhas que vêm diante, os gigantes que vêm diante de você, você vai conseguir vencer. O gigante vai se levantar, ele vai cair. Se o mar está na sua frente, ele vai se abrir. Se não se abrir, você vai andar sobre as águas. Você tem a certeza da vitória. E essa certeza da vitória é só diante quando a gente realmente deixamos o Espírito Santo conduzir as nossas vidas. E hoje, eu te pergunto, o que você tem deixado? Você tem deixado o Espírito Santo agir na sua vida, comandar a sua vida? Você tem procurado essa presença para mover a sua vida? Ou você tem só visto o mover do Espírito Santo na vida das pessoas? Você olha na vida de fulano, de Beltrano e Ciclano e vê o milagre de Deus, vê o Deus, esse Deus do impossível fazendo acontecer na vida das pessoas, mas você não vê esse Deus impossível acontecendo na sua vida. Você não vê esse milagre acontecendo sobre você. Você batalha, luta todo dia e nada vai para frente. É porque você ainda não deixou o Espírito Santo conduzir a sua vida. Quando você luta e você não consegue vencer as batalhas, quando você não consegue sair deste lugar, é porque você ainda não deu espaço para o Espírito Santo agir sobre a sua vida. Que possamos seguir o exemplo aí, deixar o Espírito Santo agir, que possamos buscar o Espírito Santo como Davi sempre buscou. Davi sempre está ali: Senhor, não retira de mim a tua presença, que o teu Espírito me conduza, porque eu tendo o teu Espírito é o que basta, porque você sabe que junto com Deus você é vitorioso. Que possamos ser vitoriosos em Cristo. Nós somos capazes. Deus ele capacita. E o Senhor lhe fala que Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Ele escolheu cada um de nós. E Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Falta o que? A gente se posicionar.
Até quando você vai viver uma vida de sofrimento, uma vida de dor, uma vida sem saída, uma vida sem solução, sendo que tem um Deus que pode tudo por você. Ele está ali para agir ao teu favor. Mas para ele agir no teu favor, você precisa dar espaço. Ele está ali, ó, batendo na porta, querendo que você abra e dê espaço para o Espírito agir. O Senhor, Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele não é uma pessoa mal educada que vai entrando na sua casa de qualquer jeito, né? Ele quer habitar em você, mas você precisa dar esse espaço. E o Senhor, através dessa palavra, Ele te chama. Ele quer te tirar lá de Lodebar, como Ele fez com o Mefibosete, né? Se você se sente um derrotado, se você sente que você não vai conseguir, que você não tem mais jeito, que você já pensou até colocar uma corda no pescoço porque você não vê mais saída, porque o teu sofrimento parece que não tem fim. Nesse momento o Senhor te chama, né? Ele te chama para fora. Mas esse chamar é dizer: Senhor, venha fazer parte da minha vida. Que o Senhor venha agir sobre a minha vida. Que o Senhor, né, venha fazer presente. Que o seu Espírito Santo venha guiar a minha vida. Porque eu quero sentir o mover do Espírito Santo. Chega de você apenas ver o mover do Espírito Santo na vida das pessoas, né? Chega de apenas você ver o milagre acontecer na vida das pessoas. Este é o momento que o Senhor te chama para sentir o mover do Espírito Santo, sentir essa presença de Deus na sua vida, sentir a certeza que você vai passar por lutas, mas que você vai vencer, porque você é mais que vencedor, porque o Senhor te fez promessas que você será mais que vencedor. O Senhor te fez promessa que você fará coisas maiores do que Ele fez. Basta você se posicionar. E o Senhor está te chamando nesse momento para se posicionar, para fazer a vontade do Senhor, deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Chega de viver numa vida derrotada. Agora é o momento de vitória, ser vencedor. Deixa o Espírito Santo agir. Busque a presença do Senhor. O mundo te oferece muitas coisas prazerosas, só que são prazeres momentâneos. O Senhor te chama para um prazer diferenciado. Não é momentâneo, é uma vida eterna. É para sempre. Não as pessoas têm alegrias momentâneas nessa vida. E o Senhor te chama para ter uma alegria que não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor. Mas somente aqueles que deixam o Espírito Santo agir na sua vida, somente aqueles que fazem a vontade do Senhor, que andam segundo a palavra do Senhor, em obediência ao Senhor, vão realmente sentir esse mover do Espírito Santo. Nessa manhã, estudando essa palavra, o Senhor mostra as pessoas que sentem esse mover do Espírito Santo e as pessoas que veem o mover do Espírito Santo. O que você quer hoje? Você quer continuar aí só vendo os outros vencer e você é um derrotado? Ou você quer mudar a sua história? Este é o momento de você mudar a sua história. De dizer, dá um chega, dá um basta. A partir de hoje eu não quero mais viver como um derrotado. Eu quero ser mais do que vencedor. Que o Espírito venha aceitar a Jesus Cristo como Salvador da sua vida, que venha, ser revestido com esse poder. Busque a presença do Senhor. Procura uma igreja, procura um lugar para congregar, porque a igreja não é, além de mais, um lugar para a gente viver em comunhão e aprender a palavra do Senhor. Precisamos congregar.
buscar essa presença do Senhor, buscar esse apoio para que possamos vencer. Davi, né, ele tem várias batalhas. Existem batalhas que Davi, né, travou sozinho, né, quando ele venceu, né, os gigantes. Foi só ele lá, né, com a pedra para enfrentar o gigante, porque através da palavra do Senhor, ele sabia que ele era mais que vencedor e ele derrubou o gigante. Mas existem outras batalhas, né, que nós precisamos da comunhão. A gente precisa de pessoas junto no lado a lado com a gente para a gente conseguir vencer. Né? Quando ele entrou, né, invadiu Jerusalém ali, né, os soldados entraram por baixo, né, dos túneis, né, onde passavam as águas, né, para invadir o castelo e conseguir, né, tomar, né, Jerusalém. Deus, ele vai te dar estratégia. Ele vai te dar estratégia para você conseguir vencer. Entendeu? Tem lutas que você vai precisar de pessoas para te ajudar. Mas tem lutas que você vai enfrentar e vai vencer sozinho, tendo Deus na sua vida, tendo o Espírito Santo guiando a sua vida. Então tome uma decisão. Se você quer sair de Lodebar, um lugar de sofrimento, é hora de tomar a decisão. É hora de decidir para mudar a sua história. E o Senhor, nessa manhã, Ele te chama para mudança de história. Mudança. Porque Ele quer te entregar essa paz interior. Sair desse momento de aflito e ter realmente paz. Porque nós só temos a paz no Espírito Santo. O Senhor realmente tem a verdadeira paz. E Ele quer entregar para você essa verdadeira paz. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te proteja, que o Senhor te guarde. Que Deus venha fazer o mover do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém?